crianças do primeiro ano, tudo bem? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Como vocês já sabem, eu sou a professora Sumaia. Vamos relembrar os nossos combinados? Então, a gente já sabe que as mãozinhas têm que estar sempre bem limpas, bem lavadinhas, porque a gente vai pegar no nosso material, senão vamos sujar. Sempre passar álcool, limpar o lugar onde vocês vão fazer as atividades, o caderninho, o lápis, né? Já sabem que é importante ficar em casa, né? Esse período tá passando e logo logo poderemos ir para a escola de novo, né? Então vamos ver que materiais que a gente vai usar na aula de hoje. Lápis de escrever, apontador, lápis de cor, caderno e borracha. Lembre-se que o apontador não é só para ficar lá, tem que apontar o lápis antes para deixar com a pontinha bem direitinha para poder escrever legível, senão fica escrevendo com a letra feia. E a borracha também tem que ser usada na hora certa, tá bom? Combinado? Então vamos começar. Vamos registrar na folha ou no caderno que vocês têm aí em casa, tá? Vamos colocar a data, pergunte para alguém qual é o dia de hoje, o mês, e aí vocês vão colocar o ano. Em seguida, vocês vão colocar o número da nossa aula. Depois, vão colocar as letras LP, que quer dizer o que mesmo? Língua portuguesa. Quem quiser pode fazer um tracinho colorido para separar. Caprichem na letra, prestem bem atenção e eu vou ficar aqui aguardando vocês.
Conseguiram registrar tudo? Olharam se não está faltando nada, letra, data, capricharam na letra? Isso mesmo, tem que deixar o caderno bem caprichado, que depois vocês vão mostrar para a professora de vocês. E agora nós vamos fazer o nosso relembrando. Quem que lembra da nossa aula anterior? Nós começamos com algumas pistas, com aquelas pistas a gente ia descobrir qual era o tema das nossas aulas. E aí eu fui lendo, fui falando algumas características, aí disse que era um animal, e aí vocês já foram dando hipóteses. Que tinha antenas, que tinham 6 pernas, que produziam um alimento que nunca estragava. E assim a gente descobriu que era quem? Que eram as abelhas. Aí nós contamos quantas letras tinham abelha. A palavra abelha, quantas letras tinham? Isso mesmo, 6 letras. E quantas vezes a gente abria a nossa boca para falar a palavra abelha? Ou seja, quantas sílabas tinha a palavra? Então, nós contamos que ela tinha abelha. Quantas? 3 sílabas. Muito bem. Em seguida, nós lemos um pouquinho, um texto, que falava um pouquinho sobre como surgiu a abelha, que ela era muito antiga, desde o tempo dos dinossauros. Foi mesmo? Aí a gente leu, que era de um site da revista da Ciência Hoje para as Crianças, E em seguida, a gente assistiu a um vídeo com algumas crianças contando para vocês o que elas sabiam sobre as abelhas. A gente até agradeceu a participação deles aqui na nossa aula. Aí eu trouxe o vídeo da abelha para vocês, que contava um pouquinho como que era a vida dela. Ela contou um pouquinho de que ela fazia, do mel que ela produzia. E hoje nós vamos dar continuidade então e vamos aprender um pouquinho mais sobre a vida das abelhas. Vamos lá? Quem é que quer conhecer um pouquinho mais? Eu quero! Então, eu trouxe hoje, olha lá, como são as abelhas? Este texto é um infográfico que tem imagens e tem algumas partes escritas. Então, vamos ler juntos para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa amiguinha, sobre esse animal, esse inseto, abelha. Vamos lá? Como são as abelhas? A abelha é um animal invertebrado, pois não tem ossos. Ela tem uma espécie de esqueleto externo que mantém o seu corpo firme. Então, ela precisa desse esqueleto para que ela possa ficar firme, porque como ela é invertebrada, ela fica com o corpinho todo molinho, Então, vamos conhecer um pouquinho do corpinho dela. Cabeça. Primeira parte, vamos falar um pouquinho do corpo dela. O corpo tem 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Vamos lá. Cabeça. É nela que se encontram as antenas, os olhos, a língua e a mandíbula. Antenas são órgãos do olfato e do tato. Olhos. A abelha tem 2 olhos, um de cada lado, e outros 3 pequenos olhos no alto da cabeça. Vocês imaginavam que, olha, ela não tem só 2 olhos, então ela tem 2 e depois mais 3. Quantos que ela tem então? Vamos contar, 2, e aí ela tinha mais 3 no alto da cabeça. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. A abelha, então, tem 5 olhos. O tórax contém a maior parte dos aparelhos circulatório e respiratório. Pernas. Ela tem 6 pernas, 3 de cada lado do tórax. As pernas têm pelos que ajudam a abelha a carregar o pólen das flores. Lembra que eu contei e falei numa das pistas que ela tinha 6 pernas? Então, olha lá, agora é a comprovação ali para vocês. Corbícula ou cesta de pólen. É uma cavidade na pata traseira de algumas espécies de abelha que serve para levar o pólen. O ferrão é o órgão de defesa localizado no final do abdômen.
algumas espécies de abelhas não têm ferrão. Lembra que passou no vídeo que a gente aprendeu também? Que tem algumas espécies de abelhas que não têm ferrão. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre essas abelhas em algumas aulas ali mais para frente. O abdômen contém a maior parte dos aparelhos digestório e reprodutor. E por último, as asas. A abelha tem 2 asas, cada uma delas formada por 2 membranas superpostas. Então vamos ver de pertinho agora as partes, porque aí vocês vão precisar dessas informações para a próxima atividade que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver bem de pertinho cada parte ali que a gente viu no nosso infográfico. Então a cabeça, é nela que se encontram as antenas, ó, os olhos que a gente viu, né, que ela tem 5, a língua e a mandíbula. Prestem bem atenção que a gente vai precisar dessas informações para a próxima atividade. As antenas, olha que a gente viu ali que ela tem 2 antenas, são órgãos do olfato e do tato. Então nela elas sentem os cheiros e o tato elas conseguem sentir se tá quente no lugar, se tá mais frio, né? Os olhos, olha, a abelha tem 2 olhos, um de cada lado e outros 3 pequenos olhos. Então aqui a gente contou que ela tem 5 olhos, olha lá, tá vendo? Então aqui no alto dá para ver os maiores e os pequenininhos não dá para a gente ver direitinho. No tórax, ó, contém a maior parte dos aparelhos circulatório e respiratório. As pernas, ela tem 6 pernas, 3 de cada lado, ó, dá pra gente enxergar melhor. Depois eu vou mostrar no desenho ali para vocês também. Ali vocês vão conseguir contar 3 de um lado e 3 do outro lado do corpinho dela. Aqui, ó, corbícula ou cesta de pólen. Então é uma cavidade que ela tem na parte traseira que ela consegue então carregar o pólen. O ferrão, olha lá. Lembra que a gente falou que algumas não possuem ferrão, algumas espécies? Então, aqui seria no final aqui do corpinho dela, localizado no abdômen. As asas, olha, a abelha tem 2 asas, cada uma delas formada por 2 membranas, ó. Então dá para perceber que tem 2 asinhas, uma de cada lado, mas a membrana ela é dupla, tá? E o abdômen, que contém a maior parte dos aparelhos, então, digestório e reprodutor. Tá bem de pertinho para vocês verem. E a gente vai precisar dessas informações para a próxima atividade. Vamos lá? Então, agora vocês vão registrar no caderno ou na folha, vocês vão desenhar uma abelha, do jeito que vocês sabem, não tem problema. E aí, vocês vão colocar as informações, algumas só que a gente viu agora. Então, vamos escrever lá que ela tem 2 asas, as antenas, que ela tem 5 olhos. E vamos contar, então, a quantidade ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que ela tem 6 o quê? 6 pernas. Muito bem. Caprichem, coloquem todas as informações, façam o desenho. Quem quiser pintar, pinta. Quem não tiver lápis de cor, não tem problema. O importante é registrar essas informações, tá bom? Caprichem que eu vou ficar aqui aguardando.
Conseguiram registrar tudo? Ficou bem bonitinho? Depois eu quero ver essas imagens. E eu vou aproveitar para mostrar a nossa mascote. Vocês viram a nossa abelhinha? Ó, as antenas que vocês desenharam, ó. Vamos contar quantas pernas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e as asas. Muito bem, então essa é a nossa mascotinha que vai nos acompanhar nas nossas próximas aulas. Vocês gostaram dela? Vou deixar ela aqui enfeitando a nossa sala. E agora nós vamos saber mais um pouquinho sobre as abelhas. Vamos lá? O néctar e o pólen das flores. O néctar é um líquido doce produzido pelas plantas, em geral dentro das flores. Ele é aproveitado por muitos animais como alimento. Olhem lá a imagem, então, essa da abelhinha, né, sugando ali o néctar. As abelhas sugam o néctar para produzir mel. As plantas que têm néctar em suas flores também produzem pólen. O pólen é um conjunto de grãos muito pequenos que as plantas produzem para sua reprodução. Lembra que eu mostrei para vocês, então? Olha lá o pólen. Que eu mostrei na outra aula, que eu coloquei as florzinhas e fui jogando assim o pólen, é bem pequenininho, quase a gente não consegue visualizar, né? Esses grãozinhos, olha lá. Então, a abelhinha tentando ali pegar o néctar e aí ela acaba ficando grudadinho no corpo dela o pólen, certo? Então, vamos ver lá, continuar. Quando os animais vão coletar o néctar, eles esbarram no pólen e carregam para o quê? Para as outras flores. Essa ação de levar o pólen de uma flor para a outra chama-se o quê? Polinização. Nós já vimos na aula passada. Então, quando ela leva o pólen de uma florzinha para a outra, o que acontece?
a polinização. E vocês estão vendo ali que tem uma palavra que está faltando algumas letras? O que será que eu quis escrever? A palavra polinização. Mas vocês vão me ajudar agora, colocando as letras que faltam. Então, ali, ó, eu tenho o P, o L, o N, o Z e o C cedilha. E eu vou ajudando vocês e vocês vão falando qual é a vogal, a letra que a gente tem que colocar. Para formar po, vamos lá, po, P com, se eu puser o A, se eu colocar o A, vai ficar pá. Qual é a vogal que eu tenho que colocar para ficar po? O O, muito bem! Em seguida, nós temos o L, então nós vamos fazer o li, para ficar polinização. Então, vamos fazer o li, o L já tá lá. Qual a vogal que eu tenho que colocar? Muito bem, o I, e ficou poli, e agora a gente tem que fazer a sílaba ni. Se eu puser o U, fica nu, então o que eu tenho que colocar para ficar ni? Olha o som. Outro I, muito bem, e já escrevemos, ó, polini. Agora a gente precisa colocar o za. Z com, olha o som da minha boca, za. Uá, muito bem. E nós já estamos terminando. Agora nós precisamos fazer o são. Ó, o ão, né? Que a gente utiliza para escrever pão, mão. São duas letrinhas, mas ela recebe também o quê? Olha lá, o tio é o A com o tio e o O. Então, nós escrevemos o quê? Polinização. Que palavra comprida, né? Muito bem. Então, agora eu vou dar um desafio para vocês. No caderno de vocês, vocês vão colocar apenas as letras que eu tinha colocado antes. Vamos ver se vocês vão conseguir completar. Então, vou dar uns minutinhos, vocês vão copiar ali as letras e nos espaços vocês vão colocar a letra que está faltando, que nem a gente fez na atividade agora comigo. Tá bom? Vou dar uns minutinhos e depois a gente confere juntinhos. Caprichem aí, vão falando em voz alta para vocês ouvirem o sonzinho da letra, tá bom? Para vocês lembrarem o som da letra. Vamos lá?
Conseguiram registrar? Agora vamos ver se vocês acertaram. Juntos nós vamos olhando lá, eu vou colocando as letrinhas, a gente vai falando em voz alta e vocês vão colocar e ver se acertaram, certo? Vamos lá. Quem que colocou o O para formar po? Muito bem, po. Agora o li, L com? Isso mesmo, com o I ficou poli. Ni, como é que é o ni? Outro? E isso mesmo, polini. E para formar o za? Isso, a vogal A. E aí, para formar o são, eu precisava do quê? De duas letrinhas, do som do ão, o A, com o tio e o ão. Muito bem! E aí, formamos a palavra polinização. Que legal! Escrevemos uma palavra nova, né? Agora vamos continuar com o nosso estudo das abelhas, tá bom? Vamos lá! Eu trouxe hoje um texto que também é do site lá da Ciência Hoje para as Crianças. E nós vamos ler e aprender um pouquinho mais sobre elas. Vamos lá. Abelhas em apuros é o título. Para entender a importância das abelhas, vamos começar imaginando-as na colmeia. Estão todas lá, reunidas. Quando, de repente, bate aquela fome. Para encher a barriga, elas voam, pousam numa flor e se alimentam de seu néctar. Então, olha lá, colmeia, onde elas vivem, olha quanta abelha na colmeia. Existem vários formatos, né, de colmeia, essa é uma delas. Elas voam, pousam numa flor e se alimentam de seu néctar, mas ainda não ficam satisfeitas. Então, elas pousam em outra flor e sugam mais néctar. Olha lá, elas pousaram em outra flor e sugam mais néctar. E assim vão fazendo até que decidem voltar para a colmeia. Olha lá, a colmeia bem de pertinho, elas produzindo mel. Então, vamos ver a outra parte agora do texto. Acontece que ao pousarem em uma flor, as abelhas levam consigo diversos grãos de pólen, que vimos já, né? Que ficam grudados no seu corpo, pousando em outra flor. Esses grãos de pólen podem se soltar e cair no estigma, que é uma parte da flor. E aí, o que acontece? A polinização, que já vimos ali. Quando uma flor é polinizada, ela dá origem a sementes que ficarão envoltas pela polpa de um fruto. Pronto, você acaba de descobrir a importância das abelhas na natureza. Elas contribuem para a reprodução das plantas. Lembra que nós falamos um pouquinho nas pistas, na primeira aula, qual era a importância das abelhas? Para a reprodução das plantas, né? Então, este animal não pode faltar, certo? De que site que eu tirei? Do site lá que eu falei para vocês, da Ciência Hoje para Crianças, que também temos revista, né? Quem que escreveu este texto foi a Cristina Santos, é uma bióloga, doutora em comportamento animal. E ela escreve para crianças desde 2001. Então, ela estuda um pouco do comportamento dos animais e aí ela fez esse texto para gente, falando um pouquinho do conhecimento dela, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais. E aí, você pode me perguntar, nossa, professora, mas ali no texto a gente falou mais algumas coisas que a gente já viu, que a gente reviu. Por que será que eu trouxe esse texto? Vamos aprender um pouquinho mais? Vamos ver? Então, aquele texto que nós fizemos a leitura ali, no slide, nós vamos ver aqui. Ele tá inteirinho colocado aqui, ó, tá? E nós vamos ver, então, a estrutura. Existem textos que servem para informar, como uma notícia, alguns para divertir, como uma história em quadrinhos, uma piada. E existem textos também que servem para instruir, receitas, né? Instrução de montagem de um jogo, de um brinquedo e muitos outros. E existe também o texto de divulgação científica. Nossa, que nome, né, difícil parece?
Não é, vocês vão ver junto comigo. O texto de divulgação científica serve para divulgar, tornar público uma informação importante, que é o que a gente está fazendo. Tinha uma informação, várias informações importantes sobre quem? Sobre as abelhas, né? Então, informações importantes com base em quê? Em experimentos que eles fizeram, por pessoas do ramo que se dedicam ao estudo das ciências, tá bom? Então, nós vamos ver aqui que no nosso texto, ó, nós temos também o título. Então, ó, título, qual era o título? Abelhas em apuros, certo? E nosso texto também tem parágrafos. Vamos ver quantos parágrafos tem? Então, vamos contar lá junto comigo, ó. Vou fazer as marcações. 1, 2, 3 e o último aqui, ó. 4. Então, no nosso texto, nós temos alguns parágrafos e neles tem informações importantes. O primeiro parágrafo é um parágrafo introdutório que vai falando um pouquinho sobre o assunto. Depois a gente tem um desenvolvimento e o finalzinho ali do nosso texto, uma conclusão, né? Tá bom? Então, essas informações foram todas confirmadas, como eu falei para vocês, porque foram feitas por pessoas que estudam sobre isso. O nosso texto, às vezes, trazem algumas palavras como, ó, pólen, estigma, são palavras um pouco mais difíceis que a da linguagem científica. Por isso, nós temos que pesquisar, olhar no dicionário, mas aqui mesmo neste texto da Cristina Santos, ela vai contando e vai falando, né? Ó, levam consigo diversos grãos de pólen que ficam grudados no seu corpo. E ela vai explicando um pouquinho, então, pra gente o que é o pólen, o que é o estigma, que é a parte, né, uma parte importante ali para a polinização, tá? Então, este texto também possui o quê? Referência. O que é referência? É da onde foi retirado, e a gente tem que cuidar da onde a gente retira esses textos, certo? Porque tem que ser de fonte segura, porque eles estudaram e eles sabem as informações que são confirmadas para serem colocadas aqui, tá bom? Então, este é um texto de divulgação científica. E agora, o que será que eu trouxe para vocês? Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Ou ler? Não, né? Fala assim, nossa, professora, o que é isso? Tá tudo rabiscado, acho que você trouxe errado. Não, eu trouxe para vocês o que eu li a respeito sobre o efeito 3D. E eu vou fazer para vocês. Eu li num texto de divulgação científica e eu vou fazer agora para vocês. Vamos lá. O que será que vai aparecer? Vou colar bem direitinho. Vamos lá. Estão conseguindo ver? O que apareceu escrito ali? O texto que a gente leu, que é divulgação científica, que é um gênero, certo? Gostaram de ver? Então, agora, vamos retomar ali na tela. Então, o texto que nós vamos estudar e que nós vamos ver um pouquinho nas aulas, ele é um texto de divulgação científica que aproxima o público, em geral, do conhecimento científico, né? Que ele vai divulgar, então, as informações e muitas pessoas vão saber mais a respeito. Então, vamos lá? Agora que nós já sabemos um pouquinho sobre o texto, a estrutura dele, né? Que informações, que características que ele tem, nós vamos relembrar, será que tudo que nós vimos já nos vídeos, nos textos que nós lemos, tinha nas nossas pistas? Vamos retomar ali as pistas de novo para a gente saber se a gente já estudou tudo sobre as abelhas? Vamos lá? Então, vamos ver. É um animal. É um inseto, tem asas, tem antenas e gosta de trabalhar. A gente viu tudo isso? Olha lá, sim, vimos ali todos esses itens, nós já vimos nos nossos vídeos, nos nossos textos. Vamos para a próxima. Pode ter sua casa na árvore. Esse a gente já falou? Não falamos ainda um pouquinho, né?
Existe de vários tamanhos e cores, a gente viu? Viu no primeiro vídeo, né? Que eles existem de várias cores, menores, maiores, tinha azul, tinha verde, né? Que ela trabalha em união, nós já vimos. Que ela possui 6 pernas, hoje a gente confirmou no nosso texto, né? Que ela gosta de trabalhar e que ela existe há milhares de anos. Tudo isso nós fomos confirmando, todas essas informações, com os textos que a gente estudou até agora. E ali, ó, produz uma substância que não estraga, que é qual? O mel, mas ainda não falamos sobre isso. Tem mais de 2 olhos. Quantos olhos ela tem mesmo, que vimos agora nessa aula? 5, muito bem. Se não cuidar, ela pode desaparecer. Nós ainda não falamos sobre isso. Mas o movimento de suas asas produz um zumbido. Hoje a gente não viu que ela tinha lá o par de asas? Pois é. Então, as asas das abelhas, quando estão batendo bem rápido em movimento, elas produzem esse som que a gente chama de zumbido. Então, esta foi a nossa última informação da aula de hoje, antes de fazermos o quê? O nosso alfabeto. Vamos lá? Então, este daqui é o nosso alfabeto. Antes de começarmos, vocês já contaram quantas letras tem o nosso alfabeto? Eu sei que algumas crianças fizeram em casa o alfabeto, então se você que não fez quiser fazer também, então agora é a hora de confirmar todas as letras, registrarem se quiser também, para vocês poderem fazer e ir colocando as palavras que a gente vai estudando, que vocês vão aprendendo e vocês podem fazer o alfabeto de vocês, que tal? É uma ideia legal, não é? Então vamos lá, vamos contar primeiro quantas letras tem, junto comigo todo mundo aí em voz alta, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, o nosso alfabeto contém 26 letras, né? Aqui, então, eu tenho certeza que está a letra do seu nome. Então, a brincadeira agora nós vamos colocar a palavra de hoje, que é o quê? Polinização. Lembra que registramos o nosso caderno? Então, polinização começa com a letra P. Quando nós formos falando aqui a letra, encontrarmos o P, nós vamos colar. Mas, quando chegar a letra do seu nome, você vai falar em voz alta. Por exemplo, estou falando lá o alfabeto. Chegou na letra S, eu vou falar Sumaia. Cada um aí na sua casa vai falar o seu nome. Combinado? Então, vamos lá? Bem devagar para dar certinho. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Chegou na letra da nossa palavra. Então, vamos tirar que estava escrito o quê? Que vocês fizeram com a professora Daniela. Estava escrito panela. E agora nós vamos substituir pela palavra de hoje, que é polinização. Vamos continuar e devagar para vocês falarem o nome de vocês. Q, R, S, Sumaia. T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem! Conseguimos chegar até o final do nosso alfabeto.
Mas antes de terminar, eu tenho um desafio para vocês. Esta é a nossa mascotinha, a abelha que vai ficar conosco todas as aulas. Ela não tem nome. Que tal vocês pensarem na casa de vocês qual o nome dela? Como que ela poderia se chamar? Vamos dar um nome para nossa mascotinha? Então vocês vão enviar os nomes e até o final da nossa última aula eu vou divulgar como que vai chamar a nossa mascotinha. Caprichem, pensem aí, vão enviando e aí a gente vai escolher qual será o nome, qual que combina com ela. Olhem bem para ela, ela é bonitinha, não é? Bem bonitinha a nossa mascotinha. Então, a gente vai terminar essa aula, né? Foi muito bom estar com vocês e até a próxima aula.